Olá, bem-vindo ao HNT-TV, eu sou Camila Ribeiro. Hoje a gente conversa com o gerente comercial da MRV de Cuiabá e Várzea Grande, César Santos. Seja muito bem-vindo, César. É uma alegria para a gente ter aqui você no nosso estúdio do HNT-TV para conversar um pouquinho sobre esse panorama da habitação aqui em Mato Grosso, na Baixada Cuiabana e especificamente sobre os empreendimentos da MRV. É um prazer estar aqui, bater um papo tão bacana quanto habitação e moradia, né? Estou muito feliz de estar aqui conversando com você. A gente tem um cenário bastante positivo com relação ao aumento de unidades habitacionais que foram construídas aqui no estado. Com relação, contrapondo o segundo semestre deste ano de 2025, com esse mesmo período do ano anterior, segundo o Secov, que é o Sindicato de Habitação, a gente teve um aumento de 49,96%, aí quase 50%. Ou seja, metade do que foi construído, mais da metade do que foi construído ano passado. 3.430 unidades o total. Você acredita que a tendência do Estado é seguir crescendo ou vai chegar um momento que a gente vai ter um stop aí temporário? Sem dúvida, assim, o déficit habitacional, falando de Cuiabá e Várzea Grande, que é principalmente onde eu tenho conhecimento, ainda é muito alto, né? O Estado vive um momento econômico favorável já há alguns anos, né? Não é 2025 especificamente, já há alguns anos o Estado tem um momento econômico muito bom. Isso ajuda porque isso atrai cada vez mais pessoas, né? Se a economia é forte, as pessoas vêm para cá, tem mais gente, e consequentemente para a habitação isso é melhor, porque você tem que dar mais oferta de moradia para as pessoas que estão vindo ou que já estão aqui e com esse momento econômico melhor estão melhorando de vida e conseguem fazer a aquisição do seu imóvel. A gente teve o balanço do segundo TRI agora, né, desse ano contra o mesmo período do ano passado e foi, igual você falou, foi muito favorável. Acredito sim que a gente vai continuar crescendo. Acho que no curto prazo a economia não deve se, falando do Estado, né, e consequentemente Cuiabá e Várzea Grande, a economia não deve desacelerar, deve cada vez crescer mais, cada vez atrair mais gente e para a habitação deve continuar um ritmo de expansão, acredito, muito maior ainda nos próximos anos. E aqui a gente teve, com relação a financiamento, também um aumento bem significativo, mais de 200%, 208% total que o Estado acabou financiando a mais aí esse ano. E a MRV, ela tem essa cultura de parcelar até a entrada. Isso. E como você avalia atualmente as linhas de crédito aqui no estado? O financiamento imobiliário, ele é uma ajuda muito grande para o cliente, né, que quer comprar o primeiro apartamento, ou quer investir, ou quer fazer alguma outra forma de aquisição. Quando a gente fala de financiamento imobiliário, a gente pensa muito em financiamento dos bancos, especificamente da Caixa Econômica, que no Brasil é o maior financiador de imóveis, né? E ela atende, através do programa Minha Casa Minha Vida, as famílias que têm uma faixa de renda um pouco menor para aquisição de um imóvel. Em outros anos anteriores, a gente teve uma falta de recurso da Caixa Econômica, principalmente no fechamento do ano, ali segundo semestre, as coisas diminuíram um pouco. Já não é o cenário do que a gente viu no ano passado, que não é o cenário do que a gente viu nesse ano, né? Não faltou recurso para financiar. Se não falta recurso, as famílias conseguem buscar o financiamento. Hoje, o principal programa de habitação federal é o Minha Casa Minha Vida, né? Que é a principal linha de financiamento, não só de financiamento com taxas de juros bem mais favoráveis, mas como até um subsídio para auxiliar as famílias na entrada, na aquisição do imóvel. Que é muito importante. Demais, assim, a gente está falando de famílias que têm uma faixa de renda familiar total de R$2.000 a R$3.000, que é a grande maioria que é atendida pelo Minha Casa Minha Vida.
Somado-se a isso, a gente tem aqui no estado de Mato Grosso um programa de habitação, que é o Ser Família Habitação, que também ajuda com subsídios, né, para auxiliar as famílias na entrada do imóvel. Então a gente tem uma linha de financiamento muito grande para essas famílias, que é a maior parte dos financiamentos bancários, né? Que é através do Minha Casa Minha Vida, que você tem um subsídio de até, a depender do fator da renda e do fator social da família. Mas o Minha Casa Minha Vida, ele dá uma ajuda de até R$55 mil na entrada. E o Ser Família Habitação do Estado dê até mais 25 mil. Então a gente está falando que uma família pode ter até R$80 mil para ajudar na entrada. É quase metade de um apartamento Uma popular. boa parte, né? E aí a Caixa Econômica financia até 80% do restante, do que a gente não consegue colocar. Óbvio que não é toda família que consegue o subsídio máximo, né? Somado os dois, somos os dois, R$80 mil. E aí o que sobra e o que falta, nós da MRV, a gente consegue parcelar essa entrada que falta em até 60 vezes. Então a gente fala muito que uma família consegue comprar um apartamento hoje dando uma entrada de R$200 e é mesmo assim, porque os programas e as linhas de financiamento ajudam muito. E isso muda todo um cenário social que a gente tem, não só em Mato Grosso, mas no país. Porque certeza. O maior sonho de um indivíduo, seja ele morando ou não com alguém, tendo ou não filhos, é ter a sua própria casa, ter o seu próprio cantinho ali. E eu, particularmente, venho de uma origem onde isso era uma coisa assim, quase que impossível. Quando a gente fala de anos 90 ali, o comecinho dos anos 2000, a gente observava as pessoas falando disso como uma coisa quase que inalcançável. E hoje a gente vê isso sendo assim, muito disruptivo, porque as pessoas conseguem, de fato, com um planejamento simples, sair do aluguel. Os programas de habitação ajudam muito, isso é um fato, né? Outro ponto que realmente, igual você falou, desde os nossos pais, os nossos avós, a gente ouve que as pessoas precisam comprar casa, comprar um imóvel, ter o seu teto. A gente sempre ouviu isso, a gente cresceu ouvindo isso, a gente ouve muito isso. E aí chegou um momento que a gente imaginou, né, da nossa geração, que as pessoas iam diminuir esse desejo de ter o seu próprio imóvel, a sua própria moradia. E não é isso que acontece. O tempo passa, os anos passam, os filhos vêm, crescem e eles também querem ter o seu primeiro imóvel. Saiu um estudo no final do ano passado, inclusive, que essa geração de 18 até 30 anos, que são os que ingressam no mercado, né, no mercado de trabalho e econômico, que vai até os 30 anos, que é a geração nova, que a gente pensou que essa geração não ia ter esse sonho, é o sonho de 60% das pessoas dessa geração. Então as pessoas ainda buscam muito isso. O primeiro imóvel, o primeiro teto, a primeira moradia, o primeiro endereço, ainda é o sonho da maior parte da população, seja qual classe econômica ela pertencer. E você chega aqui em Mato Grosso em 2022, você nos disse. Em 2022, exato. Que você chega aqui desde 2022, aí são 3 anos já deu para você conhecer bem a realidade aqui do nosso mercado. Você avalia que Mato Grosso tem um comportamento diferente dentro desse setor imobiliário, comparando com outras regiões do país? Aqui está mais aquecido de fato? Olha, a MRV ela está presente em quase todos os estados do Brasil. Pouquíssimos lugares a gente não está presente. O que eu posso observar é que aqui em Cuiabá e Várzea Grande, que é onde a MRV está presente, onde tem empreendimentos, tem uma população menor do que muitos centros urbanos que a MRV está presente, e essa força da economia, impulsionado pelo programa de habitação do governo estadual, o Ser Família Habitação, isso impulsiona muito, encoraja e viabiliza as pessoas quererem adquirir o primeiro imóvel. Por exemplo,
Cuiabá e Várzea Grande somados tem menos população do que muitos centros urbanos que a MRV está. E aqui, desde 2022, passando por 23, 24, chegando esse ano, a gente consegue viabilizar mais imóveis e mais lançamentos e mais empreendimentos do que centros urbanos que têm o dobro ou até 3 vezes mais que a população que a gente tem aqui. A economia do Estado ajuda demais, o programa de habitação do Estado ajuda demais, porque o programa federal é o mesmo para o Brasil inteiro. Né? O Minha Casa Minha Vida muda a regra, um teto de uma faixa de renda de uma cidade para outra, mas é o mesmo programa. Tem algumas variações de estados, né? Mas é o mesmo para o Brasil inteiro. Mas aqui a gente consegue ter uns resultados satisfatórios tão ou melhor do que algumas outras regiões. Isso, acredito eu, que é puxado muito pela economia forte do estado, aliado ao programa de habitação estadual. Correto. E eu tenho observado, principalmente aquele dia que eu fui lá no Decorado, uma mudança no perfil da MRV, dos empreendimentos da MRV, para algo mais refinado. Na verdade, a gente aumenta o leque, né? Nós começamos em Várzea Grande, né? Chegamos em Várzea Grande em 2008, né? E depois a gente começou a lançar em Cuiabá e hoje a gente tem empreendimentos nas 2 cidades. E há anos atrás, a gente lançava sempre buscando atingir o faixa 1, prédios, né, que a gente são menores, né, de até 3 ou 4 andares no máximo, mas sempre buscando o menor preço de venda possível para atender a população com a renda menor ali, que precisa realmente de condições para adquirir imóvel. Com o passar do tempo, a gente começou a atender a outras faixas. Então, nós temos ainda os imóveis de prédios menores, sem elevador, térreo mais 3 andares, num valor menor, mas a gente também expandiu para outros tipos para atender as outras faixas de renda. Porque se você tem, por exemplo, falando de Cuiabá, numa economia forte, as pessoas também aumentam o poder aquisitivo. A renda das pessoas também aumenta. E em contrapartida, as exigências também mudam. Com certeza. Então, se antes ela queria ter um teto, hoje ela quer ter um elevador nesse teto, né? E a gente foi expandindo o leque de opções que a gente traz para as pessoas. Então, se antigamente a gente só tinha prédios menores de até 3 ou 4 andares, sem elevador, com uma área de lazer um pouco mais enxuta, hoje nós temos ainda essas opções, mas também nós temos prédios de 10, 11 andares, com elevador, nós temos prédios com um acabamento mais refinado. Se antigamente todos os empreendimentos da MRV eram apartamentos de 2 quartos, hoje nós temos apartamentos com suíte, com varanda, com churrasqueira na varanda, temos casas, né? Terrenos também, loteamentos. Então a gente vai aumentando o leque para atender o desejo de cada família. E isso também vai numa mudança do perfil da MRV, talvez, saindo daquela contrapartida, daquele início ali do meu primeiro imóvel, da pessoa que não tem nenhum empreendimento, nenhum imóvel ainda, mas para algo mais fixo, entendendo que muitas famílias, aquele vai ser o primeiro e talvez o único imóvel da vida, pela quantidade de tempo que leva a comprar. Então a empresa já está pensando isso a longo prazo, oferecendo algo maior, como por exemplo com a suíte, que é lindo o Ele apartamento é muito bonito com a mesmo. suíte. A Chapada Fontana realmente é muito bonita, com a suíte, com a churrasqueira na varanda. Eu vejo da seguinte forma, igual você falou, na maioria das vezes a gente vende o imóvel da vida da família, na maioria das vezes. Mas também muitas vezes a família tem um aumento de renda, fica mais exigente com o passar do tempo, e se hoje um apartamento de 2 quartos para ela atende, amanhã pode ser que ela queira uma suíte. Então,
a MRV veio nessa pegada de atender esses anseios. Em outros casos também, se você pensar na jornada da família, muitas vezes o que acontece, né? O casal vai morar junto. São 2 pessoas. Um apartamento de 2 quartos super atende. Aí vem o primeiro filho. Um apartamento de 2 quartos talvez já fique um pouco menor. E aí uma suíte já fica mais interessante. Em algum momento os filhos crescem, né, e batem asas e voam. E aí volta a família, o casal lá de 2 pessoas morando num apartamento. E só que nesse momento, e muitas vezes, ele já está economicamente melhor, e aí ele estabilizado. E talvez aquele 2 quartos que ele comprou no início da vida, junta do casal, precise ser algo mais sofisticado. Então ele já quer uma piscina, já quer uma academia no empreendimento, né? Hoje em dia tem muito disso. Já quer descer sem sair, sem ter que pegar um carro e descer já e ter academia. Já tem empreendimentos com academia? Temos. Por exemplo, a gente tem o Vale do Ouro, que são casas residenciais, eles têm academia, por exemplo. E aí já não quer mais sair, aí já quer descer para academia. Então a MRV foi construindo o portfólio de empreendimentos para atender cada momento da vida da pessoa, né? Do casal, da família, da pessoa que tem um estilo de vida que ela não quer andar muito pela cidade, quer ficar ali, quer descer, quer ir na academia, tem um espaço gourmet que ela quer atender os amigos, e a gente vai andando e vai tendo um leque que atende cada momento. E com relação às obras estruturantes aqui do estado, a gente ainda falando daqui de Cuiabá, Várzea Grande, a gente tem agora o Parque Novo Mato Grosso. A empresa, a incorporadora, ela começou a migrar um pouco ali mais para a região da Chapada, a MT-251. Com o Parque Novo Mato Grosso, já tem algo pensado para essa região? Todo o movimento de lançar um empreendimento é um movimento de longo prazo. O que é um movimento de longo prazo? Eu não consigo hoje colocar um terreno, comprar um terreno ou adquirir um terreno para lançar um empreendimento amanhã. Uhum. É tudo de longo prazo. Então a gente pensa para onde a cidade está crescendo, onde é o limite urbano da cidade, para onde esse limite urbano está se estendendo, se tem ofertas de terrenos possíveis naquela região, pensando, obviamente, num cenário de 3, 4, até 5 anos na frente, né? Olhando ali para a saída ali em direção ao Parque Novo Mato Grosso, a gente tem o advento do contorno leste, aquela avenida que saiu, está saindo e etc. Em algum momento vai ser terminada. E aí lá atrás, quando tinha o projeto da avenida, a gente olhou para essa região, porque quando você faz uma avenida desse tamanho, a urbanização vem junto, consequentemente as pessoas precisam de opção de moradia. Então lá atrás, quando falou-se da avenida, a gente foi lá, estudou o que tinha disponível, né, saindo ali, e a gente adquiriu alguns terrenos ali. Por exemplo, eu tenho um empreendimento ali, que é o Residencial Horizonte. A gente está falando de Estrada de Chapada. Mas é mais naquela região ali da Avenida do Contorno Leste, que vai sair ali perto da Fundação Bradesco, que sai na Estrada de Chapada. Esse é aquele que ainda está em construção? Tá ou em que construção. Já foi? Eu acho que eu sei onde que é. Ele fica na Historiador Rubens de Mendonça. Vai ficar muito bonito. Vai. Já é um pouco naquela região, né? Parque Novo Mato Grosso, você tem o primeiro acesso ali que é o Contorno Leste, está muito próximo. Então a gente comprou um terreno ali, lançou. No primeiro mês de lançamento a gente vendeu 140 unidades no mês de lançamento desse empreendimento. E a gente olhou junto para aquela região. Então até o máximo do limite urbano daquela região, hoje eu já tenho terrenos para fazer lançamentos futuros. Se o limite urbano andar, aparecem mais oportunidades, a gente olha por aquela região, que é onde na saída ali pro parque. Então, os novos empreendimentos da MRV vão ficar ali perto do Contorno Leste, Estrada de Chapada? Não todos. Esses que vocês já compraram as áreas? Tem áreas naquela região. O que a gente preza? A MRV preza por ter localização e disponibilidade em várias regiões.
Então, por exemplo, hoje eu tenho 3 empreendimentos em regiões diferentes de Várzea Grande. Eu tenho em torno de 5 empreendimentos em regiões diferentes de Cuiabá. Então, eu vou ter empreendimentos lançando ali naquela região, mas também vou ter empreendimentos lançando na região sul, ali na saída do Cochipó, tem empreendimentos lançando ali também, como tenho empreendimentos na região do CPA, empreendimentos futuros, né? Como tenho outros empreendimentos na região da Várzea Grande. Então, a gente preza por ter opções em localizações diferentes, para atender tanto a família, que é o primeiro imóvel dela, e o casal acabou de juntar e precisa de um empreendimento próximo do trabalho dela, quanto a família que agora já está vendo uma outra opção, ou até investimento, como investimento. Imóvel sempre vai ser um investimento. É algo seguro, não desvaloriza. Então eu tenho sim lançamentos futuros previstos para aquela região, mas não só para aquela região. A gente tem uma boa espalhada aí pela região metropolitana. Atualmente, quantos residenciais a MRV já tem aqui em Cuiabá? Em Cuiabá, Várzea Grande, a gente já lançou 5.000 chaves. 5.000 chaves. Isso. Para os próximos anos, vocês já têm uma perspectiva, um planejamento? Este ano, esse ano a gente lançou em torno de 1.700 unidades habitacionais, esse ano em 2025. Para 2026, a gente prevê um crescimento para até 2.300 unidades habitacionais e aí manter um ritmo mais ou menos de crescimento orgânico para os próximos anos. Então, em 2026, a gente deve lançar em torno de 600 unidades habitacionais a mais do que 2025. E para 27, a gente já está prevendo mais 500 unidades a mais do que 2026. Então, a gente já deve encostar aí mais ou menos nas 3.000 unidades. A gente pode chegar ao ponto de que a MRV repense só residencial e entre nesse nicho de edifícios mistos, residencial com comercial? Não, o nosso core, o nosso negócio é atender o primeiro imóvel da pessoa. A gente pensa quase que 100% em como viabilizar a moradia, o lazer, a qualidade de vida das pessoas. Então a gente pensa basicamente residencial. Pela sua experiência comercial, a gente tem alguns momentos canônicos do mercado que acaba fomentando mais a gente falando de comércio de varejo. O comércio imobiliário, ele tem um período do ano que vocês notam que aumenta essa compra? Sim. Lembra que a gente falou no começo da conversa das facilidades de financiamento, de aquisição, das pessoas adquirirem realmente o primeiro imóvel. Então, os nossos eventos canônicos, digamos assim, é quando tem mais dinheiro circulando no mercado. Por exemplo, novembro e dezembro, a gente sabe que tem o advento do 13º salário, que dá uma injeção de dinheiro na economia e na conta corrente da pessoa. Então, nesse momento, é o momento que eles buscam mais estudar, ver se agora se consegue comprar, porque entrou um dinheiro a mais. Então, esse é um momento de grande volume. Um outro aumento de volume também é quando começam as declarações do imposto de renda. Por quê? Existem muitas pessoas de renda informal que também querem adquirir o primeiro imóvel. E aí, a pessoa que tem uma renda informal, como que ela comprova para o banco a renda dela e a capacidade de pagamento daquele financiamento que ela vai adquirir? Muito através da declaração do imposto de renda. Então, nós temos 2 momentos assim no ano que a gente tem uma procura maior. Quando tem mais dinheiro na conta, ou seja, quando começa os pagamentos do 13º, novembro e dezembro, e quando a pessoa realmente consegue fazer a comprovação da renda, muito pela renda informal, que é no momento das declarações do imposto de renda, que é no começo do ano. Claro que, se no meio disso tudo eu lanço um empreendimento, o lançamento talvez seja o momento mais canônico de todos esses.
porque o momento do lançamento é o melhor momento da compra. Chama muita atenção das pessoas. E financeiramente é o melhor, porque depois do lançamento, o imóvel já começa a valorizar. E aí os valores começam a valorizar mesmo. Então, assim, a pessoa compra na planta, é o melhor momento. E aí o lançamento é um evento canônico. E então, nesses períodos, falando desses momentos mais sazonais, a incorporadora ela se prepara, a MRV se prepara para atender esses clientes. Agora, no final do ano, por exemplo, tem alguma campanha diferenciada? Sim. Em novembro, quando começou já, né, a gente sabia, todo ano, né, em novembro, sai a primeira parcela do 10º, nós lançamos uma campanha que o valor do 13º, o cliente ganha em desconto na aquisição do imóvel. Então, nesses meses de novembro e dezembro, a gente tem uma campanha que é justamente isso. Por que não, ao invés da pessoa receber o 13º salário e trocar de celular, por que ao invés de trocar celular não adquire um apartamento? Então, a gente tem essa campanha que o valor do 13º é igual ao desconto que ela consegue na aquisição. E é um investimento mais assertivo, porque ele não desvaloriza ano que vem, quando lança um novo modelo. Ao contrário, talvez no ano que vem ela vai precisar trocar de celular de novo, vai desvalorizar e imóvel não, ao contrário, só valoriza. A gente vê uma mudança no comportamento dos consumidores em muitos âmbitos, mas você avalia que o imóvel continua sendo ainda o investimento preferencial? Ah, com certeza. Imóvel, do meu ponto de vista e por tudo que a gente ouve, conversa e estudos, ainda é um investimento de menor risco, né? É um investimento que só valoriza. Se a pessoa compra para morar ou compra realmente a título de investimento, tem a valorização do imóvel e o aluguel, ou seja, pode ter uma renda passiva tirando daquele investimento. E eu ainda enxergo, eu e muita gente, enxergamos ainda como um dos melhores investimentos do mercado. A gente vai ter um feirão agora no Shopping Pantanal, MRV vai estar presente? Sim, nós vamos estar presentes, é um feirão da habitação, né, do governo do estado, junto com a Caixa Econômica, com o programa de habitação do estado, né, do Ser Família. Vai ser na sexta e sábado agora, dessa semana, no estacionamento do Shopping Pantanal. Vão ser 12 horas de feirão na sexta, 12 horas de feirão no sábado, das 10 às 22, né, até um pouquinho mais esticado. A MRV vai estar presente. Nós temos aí mais de 500 unidades cadastradas no programa de habitação do estado, do Ser Família, para participar desse momento. César, quais são as facilidades que os consumidores têm aí nesse feirão? Bom, além dos programas habitacionais, Minha Casa Minha Vida e o Ser Família, na MRV a gente vai conseguir parcelar a entrada em até 60 vezes, com um sinal de até 5 vezes. O cliente vai começar a pagar daqui a 5 meses a primeiro valor da entrada. Teremos alguns descontos, algumas condições mais agressivas. Como a gente falou, a gente está numa campanha de 13º, então o valor do 13º a gente vai dar em desconto. E os gerentes da MRV que vão estar presentes lá, eles ainda vão ter algumas facilidades que eles vão conseguir fazer a negociação dentro do feirão para que o cliente saia de lá com o imóvel na mão. E César, você com certeza conhece muitas histórias de pessoas que sonhavam em segurar a tão sonhada as chaves da sua própria casa. Qual é o sentimento de atuar nessa área e trabalhar viabilizando a realização desses sonhos grandes? Na MRV a gente fala exatamente isso, que a gente realiza sonhos. É o sonho do cliente que adquire o primeiro imóvel. Isso é muito satisfatório porque a gente ouve as histórias mais variadas possíveis, do casal que acabou de morar junto e já conseguiu o primeiro imóvel, ou da pessoa que passou a vida inteira tentando comprar, realizar o sonho dela e está conseguindo agora, ou o momento de retomada. Tem muitas pessoas que estão reconstruindo uma vida e aí esse é o divisor de águas de conseguir comprar um imóvel.
tanto para o cliente, né, a gente realiza os sonhos tanto para os clientes que conseguem comprar o primeiro imóvel, quanto para os corretores de imóveis que fazem isso, né? Eu atendo, só dentro da MRV, eu tenho uma equipe de quase 100 corretores, lá dentro corretores todos autônomos, né? E atendo mais 45 imobiliárias fora lá do escritório. E aí é muita satisfação quando você vê o encontro de dois sonhos. Do cliente que consegue enfim realizar o sonho de adquirir a casa própria, quanto do corretor que através da realização dos sonhos do cliente também consegue realizar os sonhos dele. Então tem muitos casos, por exemplo, do corretor que nunca viajou para fora do estado e aí através disso consegue ter umas férias, proporcionar uma qualidade de vida melhor para a família, dar uma bicicleta para o filho. São dois sonhos que a gente realiza. O sonho do cliente e o sonho de quem proporciona isso para o cliente. E a gente enxergando isso é muita satisfação. Acho que a casa própria ainda é um negócio que arrepia só da gente falar da realização disso. É muito gratificante. E para a gente caminhando para o final da nossa conversa, hoje a gente tem uma presença massiva da MRV em Cuiabá e Várzea Grande, mas vocês já estão estudando expandir para outras regiões, porque a gente percebe as cidades polos já recebendo edifícios como Sinop, Rondonópolis, e existe esse planejamento? Essa é uma pergunta que sempre aparece, né? Como eu falei, a gente está aqui há muitos anos, né? Começamos por Várzea Grande, estamos em Cuiabá, e sempre aparece a pergunta: quando é que vocês vão para Rondonópolis? Quando é que vocês vão para Sinop? Né? Como eu disse, o nosso negócio é um negócio de longo prazo. Eu compro hoje uma localização para eu fazer um lançamento daqui a 3, 4, até 5 anos, né? E a gente olha assim, né? Sempre aparece, sempre tem oportunidade, o estado continua expandindo, né? E a gente olha assim o movimento de crescimento do interior das cidades, que, né, sempre alguém busca, alguém pergunta para quando é que a gente vai lá, mas isso é uma construção de longo prazo, né? Atualmente, os nossos lançamentos, e onde a gente está olhando, é para tentar, de alguma forma, atender o déficit habitacional da região metropolitana de Cuiabá, que ainda é muito grande. Então, o que eu posso te responder com certeza? Nos próximos 3 anos, que é o nosso horizonte de planejamento mais curto, que são 3 anos, a nossa concentração é Cuiabá e Várzea Grande. No futuro, quem sabe? Ainda não tem nada sendo ventilado internamente, nem conversas? Ventilado internamente sempre tem, mas é sempre um passo muito complexo a gente fazer uma expansão. Então a gente conversa internamente, tem alguns estudos de área, já ensaiamos entrar em outras cidades do interior no passado, mas nesse horizonte de 3 anos o foco é a região metropolitana. Em quais cidades vocês pensaram em... A gente já ensaiou no passado entrar em Rondonópolis, por exemplo, né? Fizemos esse estudo, esse ensaio, ir para lá, acabou que no final não deu certo, e aí a gente preferiu naquele momento ficar por aqui mesmo. Mas então vocês ainda estão... Tudo bem que eu entendi a parte que demora um pouco, mas vocês ainda estão nessa sondagem de áreas. Isso Sim, não sim. foi interrompido? Não foi interrompido. Tá certo. Tem algo que você deseja acrescentar, que você considera importante, que nós não tocamos? Eu acredito que reforçar as condições, né? Acho que a gente tem hoje um momento muito favorável para a aquisição do primeiro imóvel. Nós temos um programa de habitação do governo federal, temos um programa muito eficiente do governo estadual, que a meu ver é um dos melhores programas habitacionais estaduais que tem no Brasil. A MRV em Cuiabá, nós temos quase 10 empreendimentos espalhados entre lançamentos e empreendimentos que já estão quase ficando prontos. A gente tem as opções. Acho que a questão da facilidade de aquisição é algo que realmente as pessoas têm que olhar um pouco para isso. Primos, tios, parentes, irmãos falam para mim: eu tenho vontade de comprar,
mas é sempre difícil, né, você comprar o primeiro imóvel. A gente falou disso aqui em algum momento, que sempre era um sonho distante. E eu acredito que hoje em dia não. Eu acho que hoje em dia as facilidades são tantas, as taxas de juros são tão atrativas, que acho que as pessoas que têm vontade, seja para adquirir o primeiro imóvel, ou seja a título de investimento, vale a pena, dá uma olhada, procura a gente lá. Quando eu falo que muitas famílias compram, sai com um contrato assinado de um imóvel pagando R$ 200, é verdade. Isso acontece diariamente. Dá uma olhada, procura a gente, que aí vai ver que talvez esse sonho não esteja tão distante. Algo que me chamou a atenção nessa sua resposta foi com relação ao Ser Família, Habitação. Você disse que talvez seja o melhor programa do país. Ao que você atribui isso? O Ser Família Habitação, ele é muito simples nas suas regras. E ele é muito prático, ele realmente funciona. Nós vemos alguns programas habitacionais estaduais em outros estados, que é uma burocracia tão grande para a pessoa conseguir o subsídio, conseguir o apoio do programa de habitação, que muitas famílias desistem. Eles vão na MRV, assinam um contrato com a construtora e 30, 40, 50 dias depois, até mais, ainda não conseguiu os requisitos ou não conseguiu ainda ser aprovado no programa do Estado. No Ser Família, não. No Ser Família Habitação, as regras são claras, as regras são simples, vem de acordo, né? As regras elas seguem um pouco o que a gente tem do governo federal, que é o Minha Casa Minha Vida. Então, é um programa muito prático, muito simples, tem recurso, o recurso está aportado, está junto com o principal financiador do Brasil, que é a Caixa Econômica. Então, tudo isso facilita a aquisição do primeiro imóvel da família. E às vezes ela acha que não consegue. Vou te dar um exemplo. Tem famílias que têm uma renda familiar de R$ 2.000 e não, com R$ 2.000 eu não consigo comprar um apartamento, é impossível. Chega lá e compra. E o subsídio do governo estadual, o programa Ser Família Habitação, ajuda demais nisso. E não tem sentimento mais gostoso do que você assinar aquele contrato. Como que é uma coisa inexplicável. Eu acho que tem um sentimento até melhor, assim, muitas famílias vão lá, assinam o contrato, tiram uma foto segurando a chave simbólica, e é sentimento à flor da pele, as pessoas se emocionam, mas o dia da entrega da chave do apartamento é um negócio transformador, assim. Porque ali ela está assinando um papel e embarcando numa jornada, num sonho. E aí no dia que a gente vai lá, que a gente pega a chave, entrega, e a família entra dentro do apartamento com a chave na mão, que abre a porta, isso faz tudo valer a pena. As horas de trabalho, o dia a dia, os problemas, as felicidades, as infelicidades. Acho que na hora que a família pega a chave e a gente vê o reconhecimento, isso faz tudo valer a pena. Agora eu quero formar meu filho e pagar, terminar a minha hipoteca. Meu sonho vai ser mais especial do que tentar. Vai ser sim, com certeza. E é outro momento, né? É outro momento. É isso aí. É uma emoção que eu quero viver. Legal. César, muito obrigada. Eu que agradeço. Pela sua atenção, por essa conversa. Foi muito bom para a gente poder ter esse panorama com relação à incorporadora. Desejo muito sucesso para você e para a MRV, que tem mudado aqui o nosso estado, melhorado a vida dos matogrossenses como um todo. Eu que agradeço o momento aqui, fiquei bastante feliz. Obrigado. Muito obrigada também a você que nos acompanhou até o fim dessa conversa. Não deixe de seguir o Hipernotícias nas redes sociais, Instagram, aqui no YouTube. Se inscreva no nosso canal HNT-TV, acione o sininho para você ficar por dentro de tudo o que acontece aqui em Mato Grosso, no Brasil e no mundo, todos os dias. Minuto HNT de segunda a sexta e 2 episódios inéditos toda semana, às terças e sextas. A gente se vê no próximo episódio. Até mais!